nós celebramos hoje o dia do catequista, aquela primeira pessoa que nos recebe na igreja e que nos ensina as verdades da fé e que nos ensina o cristianismo depois da nossa família. A nossa fé deve começar em casa. A família é a grande responsável pela transmissão da fé. Depois vamos para a paróquia, e na paróquia a igreja nos coloca para conduzir a figura do catequista, que é tão importante que o próprio Cristo nos já institui quando ele diz: ide e ensinai a todas as nações, a todos os povos. E a igreja faz isso, ensina as verdades que Jesus ensinou, ensina também a observarmos tudo que ele nos manda, ensina primeiro o Papa, depois os bispos, o colégio dos bispos, como braços dos bispos os sacerdotes, e em cada paróquia os seus catequistas. Sempre a catequese deve começar na nossa vida para nos mostrar quem é Jesus. Hoje a igreja nos mostra, nas leituras, 3 coisas muito importantes. A primeira é o fato de nós sermos cristãos, Nós cantamos na missa: sou cristão e de ser me glorio. O que é ser cristão? Ser cristão é todo aquele que é batizado, crê e professa a lei e a doutrina de Jesus Cristo. Essa é a definição de cristão que o catecismo nos dá. E como é que nós nos tornamos cristãos? Nos tornamos cristãos pelo batismo. Quem instituiu o batismo foi o próprio Jesus Cristo. Ide e batizai. Quando estava ainda nas suas pregações, antes de subir ao céu, Jesus fala do batismo a um homem da lei chamado Nicodemos. E fala o que acontece na pessoa quando é batizada. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Nicodemos pergunta a Jesus: mas como pode isso? Por acaso pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Portanto, é no batismo que nós nascemos de novo. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos a vida da graça, a vida divina em nós. O pecado original é apagado. Se a pessoa já foi batizada depois de ter cometido outros pecados, também os pecados que nós chamamos atuais são apagados. Recebemos a graça santificante, a participação na vida do próprio Deus. Nós nos tornamos aquilo que dizem os santos padres, como um ferro que vai ao fogo e fica incandescente. Assim nós somos participantes da vida do próprio Deus. Passamos a ter uma nova vida, a vida da graça. Nós nascemos de novo, resgatados pelo sangue de Jesus. Esta é a maior dignidade do cristão. Ser filho de Deus, chamar a Deus de Pai, como diz São Paulo, clama, Abba, Pater, o Espírito Santo em nós. Quando nós fomos batizados, o padre lá na porta da igreja soprou sobre nós e disse, sai Espírito imundo, dá lugar ao Espírito Santo. E nós então nos tornamos templos vivos do Espírito Santo, habitação da Trindade em nós. Veja que dignidade e que maravilha é para nós sermos cristãos. Mas começamos aí uma nova vida, e uma nova vida com luta, porque o batismo apaga em nós o pecado original, porém nós continuamos com uma desordem que nós chamamos de concupiscência. Há algo em nós que nos desordena, nos desregra. Por isso São Paulo dizia, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. E essa desordem é como que nos empurra para o pecado. E cada um tem as suas desordens. Daí a necessidade da luta contra si próprio, para que possa assim estar mais unido a nosso Senhor. E Deus deixa isso porque quer nos
que nós tenhamos participação nos seus merecimentos? E quanta luta nós travamos, e precisamos travar lutas. São Paulo fala hoje na Epístola aos Gálatas dos frutos da carne. E quando usa a expressão carne, não significa apenas a carne física, mas carne aí tem um sentido genérico, nos diz Santo Agostinho, é todo o amor desordenado a si mesmo, aquilo que nós chamamos de amor próprio. Isso é obra da carne, quer dizer, a obra do amor desordenado de si mesmo. Que pode ser obras da carne do ponto de vista físico, como São Paulo vai narrando aí, uma série de pecados, de vícios, imoralidades, fornicação, adultérios, gula, orgias, embriaguez, são coisas da carne, mas coloca também outros que são mais espirituais, como invejas, ciúmes, idolatria, feitiçaria, divisões, seitas, discórdias, tudo isso São Paulo coloca como obra da carne. E obra da carne é toda obra em que o homem coloca, centraliza tudo em si mesmo, é o amor desordenado de si mesmo. Santo Agostinho fala, 2 amores fizeram 2 cidades. O amor de si mesmo até o abandono de Deus construiu a cidade terrestre, ou a cidade do demônio. E o amor de Deus até o abandono de si mesmo construiu a cidade celeste, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Portanto, como há em nós essa má tendência, essa desordem, nós precisamos lutar. Por isso disse nosso Senhor, o reino dos céus padece violência, e só os violentos conseguem vencer, conseguem vivenciar e alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus. E que violência é essa? É o lutar contra si mesmo. Por isso, continua São Paulo, castigo o meu corpo e o reduzo à servidão para que não aconteça que eu mesmo, tendo pregado aos outros, eu venha a ser reprovado. Então, o primeiro passo, confiados na graça de Deus, é nós começarmos a fazer mortificações e penitências. Temos que nos penitenciar, porque há essa desordem. Me dá vontade de fazer tudo. Quero comer demais, beber demais, falar demais, buscar demais o prazer. A minha vaidade sobe lá na minha cabeça. E cada um com os seus defeitos. E com essas tendências más, dessa desordem que há. Então eu tenho que lutar. E tenho que me penitenciar. Tenho que fazer mortificações. E a primeira penitência, dizem os autores espirituais, é a penitência própria, que é uma espécie de angústia de não pecar. Porque me vem a tentação, vou lá, vou fazer, vou falar, vou me manifestar, vou agir daquela forma. E a graça me vem e diz, não faça, não fale, não haja assim. E em mim começa essa luta, e eu digo, não quero, e quando eu digo não quero fazer, não quero ofender a Deus, eu começo a sofrer por causa disso. Então esta violência interior, que me causa uma angústia, um sofrimento, pela falta de pecar, já é a primeira penitência que nós temos que fazer. E é nesse sentido que nós entendemos o que Jesus diz, se não fizerdes penitência, todos perecereis. E irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, explicando, quando Nossa Senhora fala que é preciso fazer penitência, ela diz respeito, explicações da Lúcia, da irmã Lúcia, diz respeito exatamente a esta, em primeiro lugar, é claro, a esta primeira penitência que é necessária. Se você consegue suportar aquele momento e oferecer aquela angústia, aquela dor, aquela inquietação que te dá vontade de pecar e você diz não e sofre por causa disso, esta penitência oferecida já é a primeira penitência e é a primeira necessária para que nós possamos já lutar contra o pecado e contra nossos defeitos. E pecados repetidos cria hábitos maus, cria vícios.
E o vício é exatamente isso, um hábito mau. Pelo contrário, quando nós lutamos e fazemos coisas boas, nós aí temos as virtudes, que são hábitos bons, em vista, são virtudes sobrenaturais, em vistas da vida eterna. Como nós temos essas más tendências, é mais fácil praticar o mal, porque nossa má tendência já empurra a praticar as virtudes. Isso requer de nós uma luta, e muitas vezes contra a própria correnteza. Por outro lado, quando fazemos as obras boas, e São Paulo já enumera aí várias, nós temos a paz de espírito, a alegria, a tranquilidade, mesmo no meio de problemas grandiosos, nós estamos sempre em paz e temos a verdadeira alegria que o mundo não pode dar, porque a alegria do pecado é só naquele momento, depois passa, vem a tristeza, vem a angústia. Uma outra coisa importante que nós temos que aprender a fazer é termos uma vida ordenada. Santo Agostinho diz: guarda a ordem te guardará. Um dos grandes problemas que nós vemos no homem moderno hoje, e creio que é um problema de todos nós, é a falta de disciplina. As pessoas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para se organizar. Então precisa ter disciplina. No tempo de seminário, por exemplo, a gente aprende isso, né? Tem uma hora para acordar, depois a oração da manhã, capela, café, né? Depois vão às aulas, tem alguns que fazem limpeza na casa, dependendo do regulamento, depois estudos, almoço, oração do meio-dia, almoço, trabalho um pouco, descansa, estuda, bom. E quando chega a noite, as orações da noite, etc., missa, se é o caso, o fato é que tem tudo organizado, não se perde tempo. E quando chega a hora de dormir, 10 da noite, por exemplo, vai todo mundo dormir, acabou, se apaga tudo, pronto. É lógico que a gente aprende a isso. O problema é que no dia a dia perde-se muito tempo com muitas futilidades, e as pessoas são totalmente disciplinadas, não sabem o que fazer, ficam borboleteando o dia inteiro para um lado e para o outro. O celular toca lá uma mensagem no WhatsApp, para de fazer o que está fazendo, e aquilo atrasa, e vai ver o que foi lá, às vezes é uma bobagem que não tem sentido, alguém que colocou alguma coisa no grupo, ou vai lá para o Facebook e fica ali muitas vezes horas. Aí não tem mais, a vida totalmente vira, não tem mais o tempo para rezar, para estudar, para trabalhar, para conversar, para conviver, e até para descansar, e às vezes vai dormir tarde da noite, meia-noite, 1h da manhã, conversando, trocando mensagens e fazendo coisas sem sentido muitas vezes, e depois eu não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo. Então, se você quer realmente buscar a santidade e lutar contra as suas paixões dominantes e buscar a santidade, é preciso, primeiro que tudo, ter um programa de vida. Senão, não vai conseguir. Vai perder muito tempo, vai se desorganizar, vai bater os pés pelas mãos. Quando você guarda essa ordem, você fica mais tranquilo. É claro que as tentações virão, sempre vêm, mas você vai estar ali como que é tudo organizado, te impedindo, né, de se perder. Nós precisamos muito desse programa de vida. Quando uma pessoa vem fazer direção espiritual, a primeira coisa que os autores mandam é: faça um programa de vida. E cumpra, como um soldado bom de Cristo, né? Só o fato de ter que cumprir já é uma penitência. Então vimos aí mortificação, penitência. Outra coisa importante é a oração. Preciso ter vida de oração. E a oração não é apenas como um ato formal, que eu vou estar ali fazendo orações com palavras, mas a oração como um encontro com Deus, como um ato de amor com alguém que você sabe que ama. Então, por isso, procure falar com Deus, ter essa convivência com Deus. Aí essa ordem vai vir. A luta vai ser sempre,
E depois da oração, os sacramentos, como canais da graça, porque sem a graça nós não poderemos nada. É exatamente isso que a igreja nos ensina quando nos coloca São Paulo falando na Epístola aos Gálatas. No Evangelho, nós vemos uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura, quando Cristo faz a comparação das aves do céu e dos lírios do campo. E o que é que Jesus quer nos ensinar aí? Que existe uma providência divina que cuida de todos nós, por isso nas nossas lutas nós nunca estaremos abandonados, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis na vida. Existe uma providência divina e existe alguém que cuida de nós. A providência divina, o que é? É o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus que nos criou continua cuidando da obra criada. Deus nos manda cuidar de tudo, mas Ele está conosco, cuidando de todos nós. E tudo concorre para a sua glória. Ou, como dizem os teólogos, para a glória do Filho, que é claro que é a glória do Pai e do Espírito Santo. Nós somos criados para isso. Então, a providência divina é esse cuidado que Deus tem de todas as coisas. Como diz Santo Agostinho, Deus cuida de todos nós como cuida de cada um, e cuida de cada um como cuida de todos. As frases célebres de Santo Agostinho. Portanto, se Deus cuida de nós, nós temos que confiar. E a razão da confiança, Jesus Cristo dá em vários momentos aqui nesse Evangelho. Deus cuida. Muito bem. Por quê? A vida vale mais do que o alimento. A vida vale mais que a vestimenta. Então, nós vamos cuidar primeiro da vida. E Deus cuida da vida. E depois dá o resto. E Jesus dá outro motivo. Nós não valemos mais do que os pássaros e do que os lírios. Enquanto as criaturas são vestígios de Deus, as demais criaturas, tirando os anjos e os homens, nós somos imagens de Deus. Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, como cuida da natureza, muito mais vai cuidar de nós, que somos seus filhos. Por isso, nós devemos confiar nele, nos entregarmos a ele. E é exatamente isso que Cristo quer nos incutir em nós, termos confiança. Mas, Padre, existem tantas coisas ruins no mundo, claro. Deus permite o mal, embora ele não queira, ele permite. Permite o mal porque respeita a liberdade humana. Deus Todo-Poderoso, diante da vontade humana, Deus se torna impotente, porque Deus nos respeita. Nós não somos como os animais. Deus poderia muito bem nos pegar e fazer o que nós fazemos com os cavalos, por exemplo, colocar um cabresto e levar todo mundo ali, com rédeas. Muita gente gostaria que fosse assim, mas não. Nós temos liberdade. E a liberdade humana é tão característica do homem que se você tira a liberdade de alguém, esta capacidade de escolha, você destrói a própria pessoa. Isso é sério. Por isso, qualquer sistema ou qualquer regime que impeça no homem a capacidade de pensar e a capacidade de escolher, esse sistema, esse regime destrói o próprio ser humano. Porque Deus, que nos criou assim, nos respeita nas nossas escolhas. É claro que toda escolha tem suas consequências. Se eu estou no caminho, tem uma bifurcação, se eu vou para um lado ou para o outro, eu vou ter distâncias, vou ter situações diversas. Assim na nossa vida. Então o mal acontece porque é fruto, muitas vezes, das nossas escolhas ou das escolhas dos outros. Mas Deus permite o mal. Agora, a grandeza de Deus é tão extraordinária, o seu amor é tão grande por nós, que Deus tira do mal um bem e faz concorrer tudo para o bem daqueles que o amam, como diz São Paulo.
Veja, por exemplo, a morte de Cristo. Foi um bem ou foi um mal? A morte em si foi um julgamento falso, fruto de inveja lá dos sacerdotes judeus, fruto da maldade, fruto da traição, fruto de interesses. Enfim, foi um mal, foi um pecado. Porém, Deus permitiu que fosse assim e daí tirou um bem que é a salvação da humanidade. Eis a questão. Deus, na sua sabedoria infinita, evidente, Deus sabe tudo, e para Deus tudo é presente, Deus é eterno, Deus tira do mal um bem. E assim acontece na nossa vida, coisas que nós não compreendemos, que acontecem de ruim, aparentemente, Deus faz aí, tira daí um bem para nós. Por isso temos que confiar. E Cristo vai além. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Nós ficamos extremamente preocupados, alvoroçados, perdemos a paz, desesperados. Calma, Deus está cuidando de nós. Deus não nos abandona nunca. Deus não nos desampara nunca. Agora temos que fazer a nossa parte. A situação do mundo hoje, um caos em toda parte. Situação dos países, da nossa nação, quanta confusão. Situação da igreja, quanta crise, quanta disputa, quanta desordem, quantas divisões, quanta insegurança. Uma crise terrível. Mas temos que confiar em Deus. Confiar que nosso Senhor é quem cuida e quem guia a igreja. Temos que confiar, sabendo que Deus, nosso Senhor, cuida de nós. E não vai deixar a barca dele afundar. Porque a alma da igreja é o Espírito Santo. Quer dizer, essa confiança em Deus deve ser algo em nós, inerente à nossa própria vida espiritual, à nossa própria vida de cristãos. Pedi e recebereis, nos promete nosso Senhor. E Ele é fiel na sua promessa. Batei e a porta se abrirá. É uma promessa. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. É uma promessa. Por acaso Ele não vai cumprir se nós pedimos? Agora temos que confiar. Em outro momento, Jesus fala, se um filho pede ao pai pão, o pai vai por acaso dar uma pedra? Se pede um peixe, vai dar por acaso um escorpião? Então nós temos que pedir confiando. Ele é nosso Pai. Portanto, nesta luta nossa, contra o pecado, contra as nossas más tendências, contra as nossas paixões desordenadas, nós estamos nessa terra guiados, conduzidos por Deus. Agora temos que nos deixar conduzir por Ele e confiar. É a famosa história daquele navio que estava lá no meio de uma tempestade, os marinheiros apavorados porque as águas invadiam o navio de toda forma e eles tentavam conduzir e não conseguiam, estavam todos encolhidos, apavorados e uma criança pulando lá, brincando no navio, né, o tempo todo. E foram para lá e perguntaram, mas você não tem medo? Ah, não, papai é o meu piloto, papai é o piloto, então não tenho medo. Então quem é o nosso piloto? É Deus. Quem é que cuida da minha família? Deus. Quem é que cuida da minha comunidade? Deus. Quem é que cuida da minha vida? Deus. Então, eu não vou ter medo. Como diz Davi, in te domine speravi, não confunda in aeternum, em ti, Senhor, esperei, não serei confundido, não me decepcionarei, não serei confundido eternamente. Então peçamos a Deus nosso Senhor que nos dê a graça dessa confiança, né, como pedindo a Maria Santíssima que interceda por nós para que sejamos confiantes, não vamos nos desesperar nunca e confiar que Deus vai sempre nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.